Ação Imediata já está de volta. Toda quarta-feira eu recebo o superintendente do PROCON, Sérgio Santoro. Boa tarde, Sérgio. É sempre um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Sérgio, vamos começar falando de uma apreensão que foi feita ontem aqui na cidade de Rio Claro, de um produto onde a venda é proibida, mas tem gente que não sabe ou descumpriu mesmo, né? Que são os sprays de espuma. Aqui em Rio Claro é proibido. Você recebeu alguma denúncia? Como que foi esse trabalho? Na verdade, isso é uma lei municipal, né? E em Rio Claro é proibido desde 2006. É proibido comercializar, usar, enfim. E nós recebemos algumas denúncias que tinham algumas lojas comercializando esse tipo de produto e nós a temos fiscalização... algumas imagens, Vamos inclusive. ver, então. Vamos acompanhar enquanto você fala com a gente, Sérgio? Olha as imagens dos produtos apreendidos ontem pelo PROCON, então. Várias unidades aí, embalagens de spray de espuma, que, como o Sérgio acabou de dizer, é proibida a venda, mas quantas lojas estavam agindo assim, Sérgio? Então, ontem nós fiscalizamos diversos, podem ver, nós aprendemos nessas imagens aí mais de 50 tubos nas lojas americanas. Por quê? Existe cidade que é permitido, é uma rede de loja e os dois gerentes, tanto do shopping quanto do centro, desconhecia a lei municipal. E daí, nesse caso, os produtos foram apreendidos, a loja foi multada, como que fica? Não, esse não cabe multa, ele cabe uma apreensão, a loja pode entrar com recurso, pedir o ressarcimento disso para se vender em outra cidade, sem prejuízo a ela. Em Rio Claro ela não vende. Bom, os gerentes não sabiam, mas aí fica uma falha, como que deve ter o posicionamento de um profissional diante disso? Exatamente, Sérgio? Numa rede de loja que tem aí, sei lá, espalhada pelo país, devia saber, cada cidade que tem a sua lei própria. Tanto é que ontem foi uma operação conjunta com o ISS da Prefeitura. Quero agradecer aqui ao fiscal Lázaro Gomes, que nos acompanhou, né? Porque o auto não pode ser feito pelo PROCON, tem que ser pela Prefeitura Municipal, o auto de apreensão. Então ele nos acompanhou. E hoje continua, porque a gente tem mais denúncia, tem mais loja vendendo, por incrível que pareça. Essas lojas de R$ 1,99. Então, se alguém estiver vendo... Hoje vocês vão fazer recolhe. O trabalho também. Recolhe, porque o PROCON vai aprender. Foi o alerta antes de acontecer, então, hein? Exatamente. Fique esperto. Exatamente. Agora é importante a população fazer essa denúncia, né, Sérgio? Eu sempre repito, o consumidor é o maior fiscal do PROCON. Sempre vai ser. Bom, vamos falar de uma coisa que o pessoal de casa quer saber, o pessoal cobra e quer ficar bem informado. Não tem como a gente deixar passar em branco no programa de hoje, falar dos postos de gasolina, porque o prazo aí que foi estipulado pelo PROCON para que os postos se regularizem termina amanhã. É isso mesmo, Sérgio? Exatamente. Todos os postos, 39 postos de combustível foram notificados. O prazo acaba amanhã. Todas as defesas, ou quem tiver a revelia, sobe. No final de semana, eu baixei uma portaria, tem uma comissão de julgamento. No final de semana a gente vai trabalhar e na segunda-feira, quem tiver irregular vai ser autuado. E detalhe, a multa vai de 50 a 100 mil reais. Vai pesar no bolso, né? Vai pesar no bolso. Porque... O PROCON chegou a um valor, R$ 2,87,9. Quem tiver acima disso, desde que não justificado, vai ser autuado, Janaína. Sérgio, dá para saber como que os postos estão agindo nesse período? Você tem esse conhecimento ou só vai saber a partir dessa finalização do prazo? Não, eu vou saber a partir. O que eu tenho é informação que muitos postos já baixaram os preços. Quem circular por Rio Claro vai ver que muita gente já baixou para R$ 2,89, R$ 2,90. Porque é o seguinte, no início todo mundo era R$ 2,99. Então, qual que é o máximo? R$ 2,87,9. Se você, então, aí, motorista que passar pelos postos de Rio Claro e constatar essa situação, então, denuncia para o PROCON. Denuncie. Agora, é muito complicado você encarar e tentar acabar com uma prática de 30 anos na cidade de Rio Claro, de preço tudo igualzinho, etc. Tanto é verdade que eu estou recebendo um caminhão de ameaça. Eu queria saber exatamente disso. A gente já ouviu aí, inclusive está sendo investigado pela polícia. Como que tá? Você foi ameaçado mesmo devido a esse trabalho? Diversas vezes, são telefonemas no PROCON, então me ameaçam pessoalmente, ameaçam minha família. Olha, enfim, coisas anônimas, mas assim, olha, cuidado, você vai... Eu não me intimido, eu estou fazendo meu trabalho, eu ganho para isso. Você que está me vendo, o cidadão que paga seu imposto, está pagando meu salário. Tem que fazer a minha parte. Se for para enfeitar, eu prefiro não trabalhar no PROCON.
Com certeza, Sérgio. A gente deseja boa sorte aí, porque a gente precisa de um trabalho como esse mesmo, mas você já levou para a polícia essa Sim, questão. e a gente tem que dar uma resposta à população. Consumidor não é trouxa. Consumidor tem que ser respeitado e o PROCON existe para isso. Bom, então vamos aguardar agora o final de semana que vai ter essa ação do PROCON para a gente ver como que está a Rio Claro. Segunda-feira, então, né? não tenha dúvida que temos grandes novidades. Sérgio, agora só para fechar esse assunto, a gente fala muito de gasolina, né? O problema maior é isso, o álcool também tem alguma... O problema é que álcool não é combustível. E aí, como o álcool vem da usina e tal, fica um pouquinho mais difícil. Então, é diesel e gasolina que são derivados de petróleo. Não é que o álcool não é combustível. O álcool é combustível, sim. É derivado de petróleo, é diesel e gasolina. E aí há o problema. Daí não tem como questionar muito. Sim, fica um pouco mais difícil. Sérgio, olha, nós mostramos agora há pouco aí que começou a funcionar em Rio Claro, né? Começaram a funcionar os radares. E a gente alertou também o pessoal de casa, os motoristas que se sentirem lesados também pode recorrer ao PROCON, né? Só fazer um alerta sobre isso, já que começou hoje. Sim, só que eu só queria deixar claro uma coisa. Desde o ano passado não tem mais a obrigatoriedade de ter a placa avisando. Eu, inclusive, fui surpreendido por essa informação, que antes você tinha que ter a placa avisando. Bom, a gente tem sinalização aí nesses pontos, mas não é obrigatório. Não é mais obrigatório. Então, o que eu acho errado, porque o consumidor tem que ser avisado, né? Todo mundo é consumidor, inclusive o motorista, ele tem que ser avisado, mas não é mais obrigatório, tá? Então, se a prefeitura... velocidade permitida, sim, tem que se a ter. prefeitura faz, acho que é um direito avisar o cidadão, então uns radares móveis, etc. Tal, mas não tem mais obrigatoriedade. Porque se a intenção é fluir o trânsito melhor, prevenir acidentes, disciplinar, então acho que cabe mesmo, né? Embora não seja obrigatório, cabe aí essa sinalização, né? Isso, eu acho que é uma questão de bom senso, tá? Bom, inclusive de trânsito aqui, a gente tem a pergunta do João Ricardo, do Cervezão, ele diz o seguinte: levou uma multa e constava a falta de uso de cinto de segurança do lado do passageiro. Ele diz que se lembra ter passado ali nesse local, no dia, viu ali as pessoas trabalhando, os policiais trabalhando, mas não estava acompanhado, ou seja, não tinha passageiro. Só que como que ele vai provar isso? Como recorrer numa situação como essa? Eu vou responder como advogado e não como diretor do PROCON, porque isso não é um caso de PROCON. Para o ouvinte, aí, o telespectador, ele cabe um recurso, você provando com testemunhas, através de um recurso que você estava sozinho, essa multa, com certeza, você recorrendo, você vai conseguir anular. Ele diz que é um pouco difícil conseguir provar, porque ele teria que ter uma imagem, alguma coisa? Sim, mas cabe recurso de qualquer forma, porque, olha, todo mundo é passível de erro, inclusive o agente policial. Olha, Sérgio, agora tem a pergunta aqui, olha, de uma pessoa que é de Ajapi, o pessoal acompanhando do nosso programa, diz o seguinte: o genro trabalhava numa empresa e tinha uma conta no banco. Saiu da empresa e ela disse que a conta fechava sozinha, mas não fechou e veio uma cobrança do banco de R$1.000 de manutenção. O que fazer? Olha, isso é uma coisa muito comum, você trabalha num lugar, de repente você sai e aí você não lembra de lá fechar a sua conta e tal, e aí você é surpreendido com uma cobrança de 1.000, de 500. Olha, vá ao PROCON, você que está fazendo a pergunta e quem está nos vendo se acontecer isso, vá ao PROCON, pegue um extrato. Se não houver movimentação nesse período, não tenha dúvida, o PROCON anula toda essa cobrança e você não paga nada, desde que não tenha movimentação. O que é movimentação, Janaína? Não pode ir lá tirar um extrato, fazer um depósito, fazer um saque, usar um cartão. Isso é movimentação. A conta tem que estar paradinha. Tipo, olha, eu saí da empresa, não tem movimentação nenhuma, ninguém mexeu. PROCON anula, isso é fácil, mas é muito comum. É o chamado, o que eu já falei aqui, SCC, se colar, colou. Você imagina o que o banco fatura em cima de quem não reclama. Tem que reclamar. Tem que reclamar, não tem dúvida. Tem a pergunta também da Virgínia Costa, do São Miguel. Ela foi ao banco e a induziram, segundo ela, a pagar a conta salário, descontando o valor que poderia ser recebido como crédito, telefone, R$24. Isso é permitido? Ela pode cancelar? Não, isso não é permitido, mas o PROCON tem que ter um registro desse tipo de coisa para que a gente possa instaurar lá um processo administrativo, pedir a anulação dessa cobrança. Olha, você vê que nós tivemos dois casos agora em seguida de banco.
O dia inteiro o PROCON recebe reclamações de banco, entendeu? Sexta-feira, inclusive, nós autuamos o Banco Bradesco por causa de fila, desrespeito ao cidadão. O cidadão tem que reclamar, tem que denunciar. Então, denuncia, a gente anula e a gente vai tentando melhorar e que o cidadão seja mais respeitado. Bom, e falando em denúncia, hoje à tarde você tem uma reunião aí com representantes da Elektro, já que a concessionária passou aí a vigorar na lista dos mais reclamados no PROCON. É isso mesmo, Sérgio? Não tenha dúvida. Nós, no primeiro divulgação de janeiro de 2013, do ranking dos 10 mais reclamados, o DAI e a Elektro passaram a figurar com destaque. Isso assustou a Elektro e assustou o DAI. Eu tive já uma reunião com o superintendente do DAI e hoje com o pessoal da Elektro. Olha, como é que nós vamos melhorar para a gente sumir dessa lista dos mais reclamados. Mas nesse caso vocês investigam também para ver o que realmente está acontecendo e se a cobrança é abusiva? Mas o problema é que a Elektro nunca tinha figurado na lista e começou a aumentar o número de reclamações. Então tem alguma coisa errada. E eu acho uma responsabilidade da empresa quando procura a gente, olha, vamos melhorar para a gente não figurar na lista. Isso é muito legal e o papel do PROCON é isso, garantir ao consumidor que ele tem um bom serviço prestado. Prestador de serviço não é diferente de ninguém. Ele tem que atender bem o cidadão. Semana que vem, então, a gente fala sobre isso. Boa reunião lá. Muito obrigado. Olha, a gente volta com um Alô PROCON na quarta-feira que vem, eu e a Janaína aqui. Com certeza, grande obrigada, abraço, Sérgio. viu? Imagina. Olha, Ação Imediata volta amanhã ao 12h30. Espero você. Uma ótima tarde e até lá.